sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional do Amapá e seus magistrados. Na tela, boa tarde a todos e todas que nos acompanham presencialmente pelas redes sociais. Sejam bem-vindos. Aqui estamos no Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal da Cidadania e Democracia, situado ao norte da Amazônia, de cumprimentos pares, a senhora Procuradora Regional Eleitoral, aos advogados, doutor Luciano de Castilho, doutor Severo, que está conosco, doutor Marionaldo também, que está aqui, fará sustentação oral. A nossa sessão será hoje na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência, porque temos juízes, membros justificadamente ausentes do fórum em atividade e portanto, participarão remotamente. 34ª havendo sessão quórum, eu declaro judiciária aberta a nossa sessão, submetendo aos pares a ata da sessão anterior e não havendo nenhuma necessidade de alteração ou acréscimo, declaro a ata aprovada. Ata aprovada, vamos chamar em julgamento o item 1 da pauta, é o agravo regimental no recurso eleitoral na AIME, número 600.001, de 2021. O agravante é Carlisson da Silva Rebouça e Fábio Wilson Moreira Jucá. Este último é patrocinado pelo advogado Marionaldo Costa de Azevedo, que fez pedido para fazer a sustentação oral neste plenário. E agravados Marcos Jefferson Soares Batista de Oliveira e Alain Patrick Pantoja de Oliveira. Terceiro interessado, a Defensoria Pública da União. A relatoria incumbe a essa presidência, João Lage, juiz, e comporão a turma julgadora junto com o relator, os vogais, juízes Carmo Antônio, Juscelio Neto, Paulo Madeira, Tina Souza, Paola Santos e Rivaldo Valente. Pois muito bem. Senhores pares, senhora Procuradora Regional Eleitoral, senhores advogados, trata-se de agravos regimentais interpostos por Carlisson da Silva Rebouça e por Fábio Wilson Moreira Jucá, ambos contra a decisão por mim proferida nos autos mencionados ainda há pouco no pregão, cujo dispositivo transcrevo no corpo do voto. Carlisson da Silva Rebouça, em suas razões, sustentou que não há como se determinar o cumprimento imediato do acórdão ante o não exaurimento da jurisdição. Sustenta ainda que não há possibilidade de remessa dos autos ao juízo da segunda zona eleitoral e, consequentemente, a anulação dos votos e a realização de nova totalização e comunicação à Câmara de Vereadores de Macapá em razão da pendência do julgamento dos embargos opostos. Ao final, requereu a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do agravo, a fim de que seja cassada esta decisão pelos fundamentos ora invocados. Fábio Wilson Moreira Jucá, por sua vez, sustenta que a decisão foi desacertada, ao fundamento de que Alain Patrick Pantoja de Oliveira não mais figuraria como primeiro suplente do Partido Socialista Brasileiro, PSB, em razão de ter solicitado sua desfiliação do referido partido, juntamente com o segundo, terceiro, quarto e quinto suplentes, antes do julgamento da ação. Alega que, por ser o sexto suplente do PSB, teria direito à vaga. Ao final, pediu a reconsideração da decisão para que o agravante seja empossado na vaga aberta com a perda do mandato de Carlisson ou o provimento do agravo para o mesmo intento. Foram devidamente intimadas as partes agravadas, o terceiro interessado e o Ministério Público Eleitoral. Em contrarrazões ao agravo interposto por Carlisson, Alain Patrick suscitou preliminarmente a ilegitimidade ad causam do agravante, pelo não cumprimento da cláusula de desempenho individual. Suscitou ainda a ausência do interesse de agir e a ausência de fundamentação do pedido de reforma da decisão agravada. No mérito, corrobora o acerto da decisão agravada em consonância com o Código Eleitoral e a Resolução 23.611 de 2019 e ainda na jurisprudência das Cortes Superiores, TSE e STF.
Ao final, pede o não conhecimento do agravo ou, superado o conhecimento, o seu não provimento. Relativamente ao agravo interposto por Fábio Wilson Moreira Jucá, Alan Patrick também suscitou em preliminar a ilegitimidade ad causam do agravante e a ausência do interesse de agir pelo não cumprimento da cláusula de desempenho individual, e ainda a inadequação da via ante a ausência de impugnação de suposta infidelidade partidária nos prazos previstos na Resolução 22.610 do TSE. No mérito, sustenta que o agravante admite ser o sexto suplente e que não apresentou prova idônea da alegada desfiliação do agravado e dos demais suplentes, e ainda que suas alegações fossem acolhidas, o agravante não teria direito à vaga, que seria destinada a outro partido, nos termos do artigo 108 do Código Eleitoral. Ao final, pede o não conhecimento do agravo e, ultrapassado este, o seu improvimento. Fábio Wilson Moreira Jucá, em petição, requereu a juntada de documentos que, em tese, demonstrariam que Alan Patrick encontrava-se desfiliado na data da decisão e na data da posse. Os demais agravados não apresentaram manifestação. O Ministério Público Eleitoral, em parecer lançado nos autos, manifestou-se pela possibilidade da execução imediata do acórdão, independentemente da oposição de embargos de declaração na linha da jurisprudência do TSE e pela possibilidade de posse do suplente Alan Patrick em razão da anuência do partido, manifestando-se, ao final, pela rejeição do pedido de Fábio Moreira quanto ao direito à posse ao mandato eletivo e pela rejeição de ambos os agravos regimentais. Este é o relatório. Passo, então, a palavra ao ilustre advogado Marionaldo Costa de Azevedo. Vossa Excelência pode sustentar, doutor, na tribuna? Imagem ampla do plenário. Eu marco o tempo quando Vossa Excelência começar, tá bem? A Clênia marca para nós, então. Oi, alô. Você quer passar o seu contato aí? Tem outro que está Quero cumprimentar. Desembargador Carmo, feche o áudio, por favor, que está dando interferência. Ok, doutor, Vossa Excelência pode prosseguir. Quero, nesse momento, cumprimentar a Vossa Excelência, senhor presidente desse tribunal. Foco no advogado. O advogado tem pele clara, cabelos curtos, grisalhos, juízes aqui presentes, veste toga preta, sobre terno preto, camisa azul, gravata preta, eleitoral, com listras diagonais azuis. Aos colegas advogados aqui presentes e também aos servidores desse tribunal. Uma boa tarde a todos. A questão trazida para a discussão neste agravo regimental refere-se à posse de Alan Patrick Pantoja de Oliveira em decorrência da cassação do vereador Carlisson da Silva Rebouça, do Partido Renovação Trabalhista, PRTB, em 2/4/2024. Quero ressaltar que o vereador senhor Alan Patrick Pantoja de Oliveira ficou como primeiro suplente nas eleições de 2020, mas que não se encontrava afiliado ao Partido Socialista Brasileiro na data do julgamento e na data da posse. Portanto, o mesmo não estava apto para tomar posse na vaga deixada pelo então vereador Carlos. Acontece, Vossa Excelência, que os demais suplentes na linha sucessória também não se encontravam filiados ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, na data do julgamento e na data da posse.
Ora, Vossa Excelência, uma das principais condições para você assumir uma cadeira vaga na Câmara de Vereadores é você estar devidamente filiado ao partido pelo qual concorreu às eleições. Então, nesse caso, o senhor Alan Patrick não estava apto para assumir o assento, visto que o mesmo se desfiliou do partido, o que se comprova ainda pelas provas inequívocas de suas declarações nas redes sociais. A Procuradoria Eleitoral se equivocou quando, em seu parecer, afirmou que o vereador Alan Patrick de Oliveira teria se desfiliado com a anuência do partido. Isso não é verdade, Excelência. Tanto é que o mesmo não juntou nos autos essa carta de anuência. O documento de identificação 5159045, que instruiu o agravo de Fábio Jucá, na realidade trata-se de pedido realizado pelo vereador Alan Patrick, o qual não se confunde com a necessidade de resposta pelo partido por meio de instrumento próprio denominado carta de anuência. A Procuradoria também se equivocou, mais uma vez, quando afirma existir a necessidade de se apurar em procedimento e processo próprio a perda de mandato e que se deve comprovar a infidelidade. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 111, a perda do mandato se torna automática quando o titular deixa o partido, fora, claro, das hipóteses de justa causa ou ausência prevista em lei. O artigo 17, que teve a introdução do parágrafo 6º, é bem claro, Vossa Excelência. Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos, perderão o mandato. Então, isso aí está bem claro. No caso dos autos, não se trata de perda de mandato, mas sim de exclusão da linha sucessória dos suplentes, em face da desfiliação sem justa causa e sem anuência do partido. Cabe registrar que a filiação partidária é matéria interna corpórea e o ato de desfiliação se aperfeiçoa quando observado o estatuto do partido. O partido concluiu, Vossa Excelência, o pedido de desfiliação do senhor Alan Patrick e inseriu as informações no sistema filia. Contudo, não consta nos autos a anuência concedida pelo partido. Assim, Vossa Excelência, não há como persistir a decisão agravada. Com sustentação oral, o advogado Marionaldo Costa de Oliveira. Que 3 situações, eu poderia dizer até falhas, foram essenciais para que o senhor Alan Patrick tomasse posse. Que se apenas uma fosse suprida, com certeza isso não teria acontecido. Primeira, comunicação do partido ao juiz eleitoral. Isso não foi feito. Segunda, omissão do senhor Alan, que não falou que estava desfiliado no momento da posse. E o terceiro, que o TRE, ao meu ver, deveria ter consultado o sistema filia do Tribunal Superior Eleitoral para saber a situação do Alan Patrick. Desta feita, entendo que se houve a dupla comunicação, se não houve a dupla comunicação da desfiliação do senhor Alan Patrick, deveria, no ato da cerimônia de posse, ter informado, sim, ao juiz. Já que isso não aconteceu, eu acredito até que foi uma atitude de má-fé do mesmo. Conforme o Código Demonstrativo de Totalização de Votos juntados no agravo regimental, o agravante, o senhor Fábio Wilson Moreira Jucá, é o único apto a assumir esta cadeira. Diante disso, senhores, eu peço a vocês
que seja desconsiderada a decisão agravada, para que o agravante, senhor Fábio Wilson Moreira Jucá, seja empossado na vaga em aberto com a cassação de Carlos Rebouças. Muito obrigado a todos. É só. Nós é que agradecemos, doutor. Incontinente, passamos a palavra à representante do Ministério Público, doutora Sara. Obrigada, excelência, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos jogadores, nobres advogados aqui presentes. De fato, analisando os autos, a Procuradoria reconhece que cometeu um equívoco, pois não foi juntada a carta de anuência. Entretanto, não se verifica na superveniência da emenda constitucional 111 nenhuma circunstância que afaste a jurisprudência no sentido de que a análise da justa causa deve ser feita em procedimento próprio. Portanto, eu vou, com essas considerações, eu manter os termos do parecer. Perfeito. Imagem ampla do plenário. Pares, senhora procuradora, senhor advogado, existe a primeira preliminar de ilegitimidade ad causa, de ausência do interesse de agir dos agravantes Carlisson e Fábio. Eu peço, venha aos ilustres pares para ler o inteiro teor do voto que disponibilizei às suas excelências, em face dos interesses envolvidos e também do acompanhamento que estamos tendo nesse momento pelas pessoas em redes sociais, no nosso canal do YouTube. Essa preliminar eu estou rejeitando porque o terceiro interessado, Alan Patrick, suscitou essa ilegitimidade ad causa e a ausência do interesse de agir dos agravantes Carlos e Fábio. É sabido que as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causa e o interesse de agir, são requisitos necessários à própria existência da ação, cuja ausência deve ser reconhecida pelo julgador, inclusive de ofício, e a qualquer tempo, e devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, a partir de um exame em abstrato da correlação entre a narrativa apresentada e as partes demandadas. Aqui cabe destacar que a legitimidade ad causa e o interesse de agir não se confundem com a legitimidade recursal e interesse recursal. Estamos tratando de agravos regimentais, então a parte se considerar prejudicada por uma decisão monocrática proferida por um dos membros do tribunal, que é o caso aqui presente, poderá interpor o agravo para que a decisão seja confirmada ou alterada pelo próprio tribunal. Vejam que tanto Carlisson como Fábio, desde a instância originária, integravam o polo passivo da demanda por figurarem como suplentes, respectivamente do PRTB e do PSB, os dois partidos investigados pela alegada fraude na cota de gênero. Com a decisão do recurso por este tribunal, os citados agravantes passaram a ter interesses opostos. Com a anulação dos votos do PRTB, Carlisson perdeu o mandato. Já Fábio, por ser suplente do PSB, partido a quem caberia a vaga após a retotalização, agora pleiteia a vaga. Logo, não há que se falar em ilegitimidade ad causa, pois há correspondência lógica entre a causa e a qualidade para demandar em juízo. Nem ainda se falar de ausência de interesse de agir, ante a evidente existência de um conflito de interesses existido entre as partes. Então, como eu disse lá em cima, eu estou rejeitando esta preliminar. Desembargador Carlos Antônio. Eu acompanho, Vossa Excelência. Juiz Juscelio Neto. Acompanho, Vossa Excelência, presidente. Juiz Paulo Madeira. Acompanho, presidente. Juíza Tina Souza. Acompanho, Vossa Excelência. Juíza Paula Santos. Acompanho, presidente. Juiz Rivaldo Valente. Também acompanho, senhor presidente. Preliminar, então, rejeitada. A segunda preliminar é de ausência de fundamentação do pedido de reforma da decisão agravada pelo agravante Carlisson. Alan Patrick alegou em preliminar que o agravo apresentado por Carlisson carecia de fundamentação do pedido de reforma da decisão agravada. Não assiste razão a ele. A petição do agravo contém, sim, todas as razões pelas quais entende que a decisão não poderia ter determinado a execução imediata do acórdão e que, portanto, deveria ser modificada. Por isso, eu estou rejeitando esta preliminar. Luiz Carlos Antônio. Acompanho também, Vossa Excelência. Juscelio Neto. Junto com o presidente. Juiz Paulo Madeira. Acompanho também, presidente. Juíza Tina Souza. Acompanho, presidente. Juíza Paula Santos.
Acompanho, presidente. Juiz Rivaldo Valente. Acompanho, senhor presidente. Então, preliminar rejeitada. A outra preliminar, a terceira e última preliminar invocada, é a de inadequação da via ante a ausência de impugnação pelo agravante Fábio, acerca de suposta infidelidade partidária. Eu rejeito também a alegação desta inadequação da via eleita, suscitada por Alain, uma vez que o agravo regimental, como já dito, se presta a confirmar ou alterar decisão monocrática proferida por membro do tribunal, quando a parte considerar que tal decisão lhe trouxe algum prejuízo. No caso, a alegada ausência de pedido de decretação de perda do cargo eletivo por infidelidade partidária por parte do agravante Fábio não torna inadequada a via, vez que o alegado direito do agravante e a análise das provas juntadas pela parte é matéria a ser apreciada no mérito. Por essas razões, eu também rejeito esta preliminar. Desembargador Carmo Antônio. Acompanho, Vossa Excelência. Juiz Juscelio Neto. Assim, áudio, Juscelio. Pronto. Acompanho, Excelência. Ok. Juiz Paulo Madeira. Acompanho também, presidente. Juíza Tina Souza. Acompanho, presidente. Juíza Paola Santos. Acompanho, presidente. Juiz Rivaldo Valente. Também acompanho, senhor presidente. Ok, preliminar rejeitada e rejeitada todas elas, eu estou conhecendo dos agravos e não havendo nenhuma objeção, passo ao mérito. Eminentes pares, senhora Procuradora Regional Eleitoral, senhor advogado, como relatado, os agravos interpostos objetivam modificar a decisão que determinou a execução imediata do acórdão proferido por esta Corte, que declarou a fraude à cota de gênero praticada pelo PRTB nas eleições municipais de 2020 para o cargo de vereador e, por consequência, anulou o DRAP da agremiação e os votos conferidos aos candidatos a ele vinculados, anulou os respectivos diplomas conferidos e determinou a realização de nova totalização dos votos e a proclamação de novo resultado da eleição para vereador no município de Macapá. Pois bem, embora o acórdão tenha sido silente quanto à execução imediata do julgado, a matéria é pacífica na jurisprudência do TSE, no sentido de que, abre aspas, as decisões da Justiça Eleitoral que cassam o registro, o diploma ou o mandato do candidato eleito em razão da prática de ilícito eleitoral devem ser cumpridas tão logo haja esgotamento das instâncias ordinárias, ressalvada a obtenção de provimento cautelar perante a instância extraordinária, fecha aspas. É um julgamento do TSE, proferido no embargo de declaração em RESP 139 do Rio Grande do Sul, cujo relator foi o ministro Henrique Neves da Silva. Aliás, o TSE tem reiteradamente entendido que a execução imediata do acórdão se dá, inclusive, independentemente de publicação, conforme jurisprudência que transcrevo no corpo do voto. São alguns precedentes que Vossas Excelências tiveram acesso. Então, aqui 2 páginas, basicamente, de jurisprudência que eu, por tautologia, me reservo a não lê-las todas. Assim, não assiste razão ao agravante Carlisson quando afirma a impossibilidade de execução imediata do acórdão deste tribunal, estando pendente julgamento de embargos de declaração. Neste ponto, há que se registrar que os referidos embargos foram julgados por esta Corte em 24 de abril de 2024, sendo conhecidos e rejeitados à unanimidade. No que refere à impossibilidade de remessa dos autos ao juízo da segunda zona eleitoral para cumprimento da decisão, tal alegação não inviabiliza a execução imediata do acórdão mediante comunicação ao juízo com cópia das decisões, conforme acórdãos deste TRE, que transcrevo também no corpo do voto, o acórdão proferido no processo 8292 de 2024 e a decisão que está no ID 5158-487. Providência que, inclusive, já foi cumprida nos termos do ofício 49 de 2024, que está no processo no ID 5159-611. A execução imediata do acórdão, na linha da jurisprudência já citada, não impede o prosseguimento da marcha processual, visto que não se exige o trânsito em julgado para o seu cumprimento. Cumpre-se
o acórdão e o processo segue o seu curso normal. Não há, portanto, qualquer teratologia na decisão, como alegado pelo agravante Carlisson, razão pelas quais o agravo não merece acolhimento. Quanto ao agravo interposto por Fábio, na mesma forma, não merece acolhida. Primeiramente, afirmou que Alain não figura como primeiro suplente do PSB, assim como Miqueias, Carlos Adriano, Miqueias, segundo suplente, Carlos Adriano, terceiro suplente, Ricardo Magno, quarto suplente, e Benedito da Gama, quinto suplente, os quais teriam pedido desfiliação do PSB antes do julgamento da ação. Para demonstrar o alegado, juntou print de tela do sistema Filia e cópia dos pedidos de desfiliação dos citados candidatos. Em relação ao que seria o pedido de desfiliação de Alain, o referido documento faz menção à saída do partido com a anuência do diretório estadual, nos seguintes termos. Então, o diretório estadual do PSB autorizou a saída desse candidato, o Alain. E o documento que ele traz é esse, está aqui, abre aspas. Senhor presidente, considerando a necessidade de dar fiel cumprimento ao estatuto do partido, considerando que não tenho mais interesse de permanecer no partido, considerando que a emenda constitucional 11 de 2021 incluiu o parágrafo 6º ao artigo 17 da Constituição, venho, por meio deste, solicitar a minha saída do partido com a anuência em caixa alta, do diretório estadual e, consequentemente, sem a perda da primeira suplência de vereador de Macapá, requerendo, deste modo, a carta de anuência partidária, fecha aspas. Veja-se que o partido faz expressa menção ao disposto no artigo 17, parágrafo 6º da Constituição, que assim preceitua. Artigo 17, parágrafo 6º. Vou no parágrafo 6º direto. Os deputados federais, os deputados estaduais e os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido, e prossegue o parágrafo 6º, naquilo que interessa, eu acabei de ler. Assim, se os vereadores eleitos que se desligarem do partido com anuência deste não perdem o mandato, como consectário lógico do comando constitucional, e com muito mais razão entendo que os suplentes gozam tão somente da expectativa de direito. Também não perderão esse suplente a suplência, quando o partido pelo qual tenha obtido a condição anuir ao desligamento. Não há que se falar da necessidade de o partido requerer a decretação da perda do cargo eletivo ou supletivamente, quem tenha interesse jurídico ou mesmo o Ministério Público Eleitoral, na forma do artigo 1º da Resolução 22.610 do TSE, porque não há mandato eletivo a reivindicado suplente, é lógico. Tanto assim que o TSE tem sua jurisprudência pacificada, no sentido que somente o primeiro suplente do partido, pelo qual fora eleito o transfuga, o qual for eleito, possui legitimidade ativa para pleitear a perda do cargo eletivo, por infidelidade partidária, visto que a legitimidade ativa do suplente fica condicionada à possibilidade de sucessão imediata. Nesse sentido, a ação de decretação de perda de mandato eletivo 725 de São Paulo, relator foi o ministro Sérgio Banhos. Assim, os elementos de prova trazidos pelo agravante Fábio não são suficientes a demonstrar que o suplente Alain encontrava-se desfiliado do PSB e que essa desfiliação se deu sem a anuência do partido, de modo a ensejar a perda da condição de primeiro suplente, por analogia ao disposto no artigo 17, parágrafo 6º da Constituição Federal. O mesmo se diga em relação aos 2º, 3º, 4º e 5º suplentes, que sequer integram a relação processual. Apenas para que não se alegue omissão em relação às teses defendidas pelo agravado, é necessário esclarecer que a vaga então ocupada por Carlisson decorreu de sucessão por morte do candidato eleito Arilson Lobato Melo, motivo pelo qual não houve recálculo de sobras eleitorais e, consequentemente, a necessidade de cumprimento de percentual de 10% do quociente eleitoral.
Neste caso, em que houve a anulação de todos os votos do PRTB, inclusive os recebidos pelo candidato falecido, e a determinação de nova totalização, impõe-se a aplicação da regra que estabelecia o percentual mínimo de votação igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, ou seja, 868 votos, o que somente seria cumprido pelo primeiro suplente, Alain, teve 976 votos, e pelo segundo suplente, Miqueias, que teve 953 votos. Os demais, incluído o agravante, não alcançariam o referido percentual. Assim, ainda que a tese defendida pelo agravante Fábio fosse acolhida, a vaga não lhe caberia. Nos termos do artigo 108 do Código Eleitoral, a vaga seria preenchida por outro partido, cujo candidato tivesse obtido votação igual ou inferior a 10% do quociente eleitoral. Mas jamais ao agravante Fábio Jucá, que obteve 475 votos, ou seja, apenas 5,46% do quociente eleitoral. Destaca-se que a jurisprudência colacionada pelo agravante é anterior à emenda número 111 de 2021. Portanto, analisa as questões postas com base em regras anteriores ao já aperfeiçoado em nível constitucional. Por fim, em consulta ao sistema Filia, Alain Patrick Pantoja de Oliveira consta com filiação regular no PSB, de forma que a decisão agravada não merece reparos. Pelo exposto, nego o provimento aos agravos regimentais interpostos por Carlisson da Silva Rebouças e por Fábio Wilson Moreira Jucá. Este é o voto. O vota desembargador Carmo Antônio. Acompanho, Vossa Excelência, presidente. Margem ampla do plenário. Vota juiz Juscelio Neto. Acompanho, presidente. Juiz Paulo Madeira. Presidente, eu estou acompanhando, só um ponto que eu não sei se eu não fiquei muito atento quando Vossa Excelência fez menção ao documento, é porque o advogado ele sustentou da tribuna, de forma reiterada, que não teria havido essa comprovação da anuência do partido quanto à desfiliação, né? E aí, inclusive, ele fez referência à peça do Ministério Público. O Ministério Público, em plenário, disse que reconhecia que não tinha feito menção a essa peça, que, de fato, parece que não teria indo essa comprovação. Eu só queria me certificar sobre esse ponto, não sei se Vossa Excelência tem condição de indicar de algum modo. Se foi feito. Pode ser que eu que não tenha também ficado atento quando Vossa Excelência falou esse ponto. Quando está no corpo do voto, doutor Paulo, o pedido, o documento que o Alain encaminhou ao diretório. Ele pede a desfiliação dele. Então ele encaminhou. E o diretório. Isso basta. Para a lei eleitoral, basta que o candidato comunique. Se o partido anue, isso é automático. Se o partido não anue, o partido pleiteia na Justiça Eleitoral a vaga. Isso não foi feito. Então, perfeito. Não, agora eu entendi o ponto. É porque, na verdade, a anuência ela é tácita. A partir do momento que houve a comunicação, o partido não tomou qualquer providência, ele está anuindo. É nesse sentido, né? Exatamente. Tanto é que o próprio candidato, quando ele pede, ele diz, olha, solicitar em caixa alta. Está aí na página 9 do voto. Entendi. Solicitar a minha saída do partido com anuência do diretório, em caixa alta. Ora, ele, ao entregar isso no partido, se o partido não tivesse dado a anuência, vinha aqui na Justiça pedir a vaga. Perfeito. E não veio. É tácita essa anuência. Perfeito. Não, com esse esclarecimento, não há mais qualquer dúvida no ponto. Eu acompanho integralmente Vossa Excelência. Perfeito. Como julga a juíza Tina Souza? Com Vossa Excelência, presidente. Como vota a juíza Paula Santos? Vou acompanhar, presidente. Juiz Rivaldo Valente? Também acompanho, senhor presidente. E anuncio o resultado. O TRE da Amapá, a unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu dos agravos e, no mérito, negou-lhes provimento, tudo nos termos dos votos proferidos. Doutor Marionaldo, muito obrigado. Sempre bom tê-lo, sempre bom revê-lo, tá bom? Ficamos à disposição. Doutor Juscelio, vamos dar preferência para o doutor Juscelio agora, né? O item, deixa eu ver aqui, o item 4, eu acho. Não, ele participou desse. O Juscelio, se quiser ficar com a gente, eu não vou poder levar um café virtual, Juscelio. Obrigado, doutor. Eu agradeço a participação. Um abraço para todos os colegas. Federal Juscelio Neto. Um grande abraço, bom final de semana.
Em julgamento, item 2 da pauta, a prestação de contas 601.225 de 2022. A interessada Silvia Nobre Lopes, o relator, juiz Anselmo Gonçalves, e vogais, juízes Paulo Madeira, Tina Souza, Paula Santos, Rivaldo Valente, Carmo Antônio e João Lages. Ilustre relator, com a palavra. Presidente, eu vou pedir a retirada de pauta desse processo para fazer uma análise mais minuciosa no que diz respeito aos documentos que foram apresentados na prestação de contas. Ok, retirado de pauta, pedido do relator. Chamo o julgamento, item 3 da pauta, é o agravo de execução penal número 601.555 de 2022. Agravante é Josiane Gomes Oliveira, é agravado o Ministério Público Eleitoral. O relator é o juiz Rivaldo Valente e os vogais, juízes Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza, Paola Santos e João Lages. Ilustre relator com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional. Senhor presidente, trata-se de agravo em execução interposto por Josiane Gomes Oliveira, no bojo dos autos do número 1555 de 2022, no qual se executa o acordo de não persecução penal, a NPP, celebrado entre a agravante e o Ministério Público Eleitoral, em 1º de setembro de 2022, com o fim de obstar a deflagração de ação penal decorrente do inquérito 56 de 2021. Iniciado o cumprimento do acordo, a agravante interpôs o presente apelo em 1º de 9 de 2024, no qual requereu, em síntese, a substituição da pena imposta em substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária. Contra razões oferecidas pelo Ministério Público Eleitoral pelo não provimento. Nessa instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opinou pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo não provimento. É o relatório, senhor presidente. Agora, com a palavra com o Ministério Público. Imagem ampla do plenário. Apenas reitero os termos do parecer, excelência. Reiterado, devolvo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eminentes pares, é o caso de não conhecer o presente apelo, porquanto manifestamente inadequado à via lei. Conforme narrado, verifica-se que a parte agravante intenta contra o recurso à revisão dos termos da NPP, celebrado junto ao Ministério Público Eleitoral, sem sequer antes o requerer a quem dê direito, o Ministério Público Eleitoral. Como sabido, a NPP é um negócio jurídico pré-processual celebrado entre o investigado e o Ministério Público, com o fim de evitar essa deflagração de ação penal, mediante o cumprimento de medidas acordadas voluntariamente. Assim dispõe o artigo 28A, caput do Código de Processo Penal. Ao Judiciário descabe qualquer interferência, a não ser a sua homologação, caso em que serão aferidos tão somente a legalidade das cláusulas do acordo e a voluntariedade do acordante. Assim sendo, a almejada revisão dos termos deve ser requerida não ao Judiciário, mas diretamente ao seu proponente, o Ministério Público Eleitoral, a quem caberá analisá-lo e, se for o caso, anuir com as mudanças propostas. Mas disso, impende ressaltar que a interposição de agravo em execução penal previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais é cabível em fase de decisão em sede de execução criminal, a qual não guarda nenhum paralelo com a execução de medida de caráter despenalizador, formalizada no ANPP processada nos autos. Posto isto, ante a inadequação da via eleita, voto pelo não conhecimento do presente agravo. É como voto, senhor presidente. Vota juiz Carmo Antônio. Acompanho o relator, excelência. Anselmo Gonçalves. Também acompanho o relator. Paulo Madeira. Acompanho também, presidente. Tina Souza. Acompanhe, presidente. Paola Santos. Acompanho, presidente. Eu também acompanho e declaro o resultado. TRE da Amapá, a unanimidade, não conheceu do agravo, tudo nos termos do voto do relator. Em julgamento, item 4 da pauta é o agravo regimental na ação rescisória 600.039 de 2024. Agravante Aristides da Silva Lopes, agravada Lívia Carolina Cruz Teles. O relator é a relatora, a juíza Paola Santos, e os vogais, Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza e João Lages. Relatora, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares, doutora Procuradora Regional Eleitoral, boa tarde a todos. Cuido dos autos de agravo regimental, interposto contra a decisão monocrática, que extinguiu sem resolução do mérito a ação rescisória,
com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Aristides da Silva Lopes, contra o acordo proferido pelo TRE Amapá, nos autos da ação rescisória 06.06839 de 2022, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. O agravante ele foi condenado por este colegiado nos autos da representação 0601-584 de 2018, em razão de captação ilícita de sufrágio nas eleições de 2018, oportunidade em que concorreu ao cargo de deputado federal. O acordo do TRE Amapá 6712 de 2019, ele julgou procedente a representação, cassou o diploma de primeiro suplente do autor, tornando-o inelegível, e impôs multa no valor de R$ 53.205. Em 16 de maio de 2022, o agravante ajuizou a ação rescisória número 06.068 de 2022 e alegou afronta ao artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, que a condenação teria se baseado em provas ilícitas e violação ao princípio do contraditório. O acordo do TRE Amapá 7646 de 2023 inadmitiu a ação rescisória. E aqui eu colacionei no voto, né, a ementa, na qual eu fiz menção. Os autos eles foram remetidos em sede de agravo em recurso especial ao TSE, que manteve integralmente a decisão desse colegiado. Em 1º de abril de 2024, o agravante ele propôs a presente ação rescisória, a qual, por decisão monocrática, foi inadmitida. Em suas razões recursais, ele reitera, em síntese, a tese de legalidade das provas coligidas nos autos da representação 0601-584 de 2018, e ele requer o acolhimento de suposta arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar 86 de 1996, especificamente no que tange à sua disposição que confere competência exclusiva ao TSE para processar e julgar a ação rescisória eleitoral, além do provimento da demanda para anular o acordo que resultou na condenação. A Procuradoria Regional Eleitoral ressaltou o descabimento de ação rescisória no âmbito dos tribunais regionais eleitorais e destacou que a arguição de inconstitucionalidade aventada já foi apreciada e rejeitada pelo STF na ADPF 999. Ao final, opinou pelo não provimento do agravo e aplicação de multa por litigância de má-fé, em patamar máximo, em razão do ajuizamento de ações evidentemente incabíveis e inúmeros recursos protelatórios. O agravante, em manifestação, pontuou que a decisão do STF da mencionada ADPF permite o questionamento das decisões judiciais pela via difusa, nos próprios autos, em que proferidas de modo que a discussão proposta acerca da inconstitucionalidade defendida seria cabível na presente demanda. É o relatório. Relatório, Foco na parte central da mesa. Reitero os termos do parecer, excelência. Reiterado, devolvo a relatora. A decisão, a decisão agravada, ela é tempestiva e presentes os demais pressupostos de admissibilidade dela conheço. Conhecido, podemos prosseguir. Bom, resta esclarecer aqui que a ação rescisória, ela é uma ação autônoma de impugnação. Ela tem por objetivo a desconstituição de uma decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, um rejulgamento da causa. Então, segundo as lições de Fred Didier Júnior e de Leonardo Carneiro da Cunha, não é um recurso, exatamente porque dá origem a um novo processo para impugnar a decisão judicial. A ação rescisória ela pressupõe a coisa julgada, contrariamente ao recurso, que impede o trânsito em julgado e mantém um estado de litispendência ou de pendência de processo. No âmbito do processo eleitoral, consubstancia um instrumento processual introduzido pela Lei Complementar 86 de 1996. Está disciplinada na linha J do artigo 22, inciso 1 do Código Eleitoral, e tem por escopo desconstituir decisão judicial do Tribunal Superior Eleitoral transitada em julgado que verse acerca de inelegibilidade. Com efeito, é importante frisar que, inicialmente, o legislador ele optou por não prever ação rescisória nessa especializada. Contudo, dada a importância de viabilizar às partes um meio de questionar eventuais vícios judiciais que maculam as decisões que tratam de inelegibilidades e se encontram já manteadas pela coisa julgada, estabeleceu-se a previsão legal da ação rescisória eleitoral como um instrumento hábil para anulação de vícios constatados em deliberações imutáveis oriundas da Corte Superior. Então, acerca desse assunto, Carlos Mário da Silva Veloso e Valber de Moura Agra ensinam
Inicialmente, a jurisprudência e a maior parte da doutrina não admitiu a utilização da ação em sede de direito eleitoral, seja devido à ausência de presunção legal, seja em decorrência da segurança e da celeridade processual eleitoral. Nesse sentido, até o início do ano de 1966, o posicionamento de nossa doutrina e jurisprudência era no sentido de que o efeito da coisa julgada era absoluto, e não existindo qualquer possibilidade de se ingressar com ação rescisória no processo eleitoral, contrariando a sistemática encontrada em outros ramos do direito. Então, a Lei Complementar 86 de 96, entretanto, ela acrescentou ao Código Eleitoral a linha J do inciso I, atribuindo ao TSE a competência para processar e julgar a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de 120 dias de decisão irrecorrível de mérito. Então, como já dito, a previsão legislativa dessa espécie de ação se encontra no Código Eleitoral, no que dispõe o artigo 22, inciso 1, a linha J. Então, da literatura do dispositivo, verifica-se que o legislador ele previu de maneira exclusiva ao TSE a competência para julgamento de ações rescisórias, tendo ainda restringido as hipóteses de cabimento dessas demandas para casos cujo objeto seja inelegibilidade. No caso em tela, o agravante ele sustenta que a exclusividade da competência do TSE só seria cabível em situações em que a própria Corte analisa o mérito da causa de inelegibilidade. Nos casos em que não aprecia a questão fática e substancial, a competência passaria aos regionais, pois se trata de decisão irrecorrível que trata de inelegibilidade. Então, a tese defendida, contudo, ela não merece acolhida, isso porque não se constata na legislação vigente qualquer disposição legal que outorgue aos tribunais regionais eleitorais competência para tanto, de modo que não cabe ao julgador usurpar das atribuições constitucionalmente outorgadas ao legislador e admitir o manejo da ação rescisória no âmbito das cortes regionais, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Demais disso, não se trata de conferir uma interpretação extensiva ao artigo 22, inciso 1 da linha J do Código Eleitoral. Porquanto, alargar as hipóteses de cabimento de rescisória consubstanciaria, em última análise, em infringir a liberdade de escolha do legislador, que optou por não conferir aos tribunais regionais competência para o julgamento de ações rescisórias. E, não obstante, não se pode admitir o argumento de que a lei teria falado menos do que deveria, na medida em que a delineação minuciosa e específica e a restrição, tanto do órgão competente quanto das situações em que se admite o manejo da ação, demonstram claramente que se trata de uma opção legislativa de assim fazê-lo, o que é constitucionalmente assegurado ao Poder Legislativo e deve ser respeitado pelos demais poderes, sobretudo pelo julgador, quando do exercício de interpretar e aplicar a lei. Em tempo, ao contrário do que defende o agravante, não é o enunciado da súmula 33 do TSE que proíbe a propositura da ação rescisória em face de decisões proferidas pelos regionais, mas sim as disposições expressas no artigo 22 do Código Eleitoral. O verbete sumular, ele tão somente reafirma reiterados entendimentos consolidados pela Corte Superior, no sentido de restringir a admissão dessa espécie de ação a situações que tratem de causas de inelegibilidade. Então, nesse sentido, eu repiso, a inadmissibilidade da presente demanda não decorre da aplicação da mencionada súmula, mas do texto expresso na lei. Não obstante, o tema ele já foi reiteradamente debatido no TSE, que possui jurisprudência firme no sentido de admitir a ação rescisória, na qual eu colacionei aqui 3 decisões e que eu peço venha para a dispensa da leitura. O entendimento, então, da Corte Superior ele é tão sedimentado nesse sentido que resultou justamente no enunciado da citada súmula, e assim dispõe. Somente é cabível a ação rescisória de decisões do Tribunal Superior Eleitoral que versem sobre a incidência de causa de inelegibilidade. Em tempo, ressalta-se que o regimento interno desta Corte, em consonância com a posição do TSE, estabelece em seu artigo 42, inciso 5º, que a ação rescisória somente é cabível em matéria não eleitoral, aplicando-se a essa classe a legislação processual civil. No caso em tela, o objetivo do agravante é inequivocamente a discussão de matéria eminentemente eleitoral, encontrando-se, portanto, mais um óbice à admissibilidade da demanda proposta. Demais disso, em razão da própria natureza e escopo da rescisória, qual seja a desconstituição da coisa julgada, é necessário que as restrições e hipóteses excepcionais de aceitação da demanda sejam muito bem delineadas e respeitadas pelo julgador, sob pena de causar temerária instabilidade nas decisões judiciais e insegurança jurídica.
No que tange ao incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo agravante, entendo que também não merece acolhimento. Portanto, como já dito a Lures, a questão acerca das hipóteses de cabimento da ação se apresenta como clara opção legislativa. A restrição, embora admite-se, seja capaz de causar algum desconforto às partes, das quais se subtrai uma possibilidade de questionar decisões judiciais, não viola a Constituição, na medida em que o ordenamento jurídico disponibiliza outros meios para recorrer, questionar e provocar o judiciário a rever decisões proferidas, de modo a garantir acesso à justiça, duplo grau de jurisdição e o direito de recorrer do jurisdicionado. Por fim, quanto ao pedido do Ministério Público Eleitoral, relativamente à aplicação de multa por litigância de má-fé, entendo ser pertinente, na medida que, conforme anteriormente exposto, o agravante ele já propôs recursos infundados e demandas idênticas a esta, com os mesmos fundamentos, a qual já teve decisão definitiva do Tribunal Superior Eleitoral, mantendo a inadmissibilidade da rescisória para o fim pretendido, e nessa sentada reitera a conduta sem acrescentar qualquer fato superveniente ou desconhecido ou nova tese. Então, diante dessas circunstâncias, eu vislumbro a hipótese prevista no artigo 80, inciso 7º do CPC. Então, ante o exposto, eu voto pelo não provimento do agravo regimental, aplico multa no valor de 2 salários mínimos em razão da litigância de má-fé. É como voto. Foco na parte central da mesa. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional. Senhor presidente, no âmbito do direito eleitoral, admite-se, somente por opção legislativa, a propositura de ação rescisória no TSE, o pronunciamento no qual se tenha declarado ou reconhecido qualquer hipótese de inconstitucionalidade, de inelegibilidade. Como a eminente relatora já declarou, a questão dessa ação sendo proposta no âmbito desse regional não merece provimento pelas razões expostas no próprio voto, do qual li e encontra-se muito bem fundamentado, parabenizando a eminente relatora. Por esta razão, senhor presidente, eu acompanho integralmente. Luiz Carmo Antônio. Imagem ampla do plenário. Eu acompanho também o relator, excelência. Anselmo Gonçalves. Também acompanho a relatora. Paulo Madeira. Senhor presidente, eu acompanho e não só acompanho, como proponho que a multa de 2 salários mínimos seja, na verdade, aumentada, porque pelo rosário de medidas temerárias que foi elencado aqui, me parece que justifica uma multa maior. Foco no juiz Paulo Madeira. Imagem ampla do plenário. Juíza Tina Souza. Eu acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora e anuncio o resultado. O TRE da Amapá, a unanimidade, conheceu e negou o provimento, tudo nos termos dos votos proferidos. Então, ilustres pares, não resta mais nenhum processo nesta pauta para nós julgarmos. Quero registrar com muito sentimento de solidariedade aos nossos colegas magistrados e servidores do Tribunal do TRE do Rio Grande do Sul, que neste momento está debaixo d'água, literalmente, está sendo ali uma enchente, as chuvas muito intensas naquela região, e fica a nossa solidariedade. Eu vou me comunicar daqui a pouco com o presidente de lá, para saber se precisa de algo que possamos ajudar daqui. E lembrando aos ilustres pares que às 19h30 teremos o lançamento de um livro do Dr. Diego Moura. Ele é nosso juiz eleitoral da 2ª Zona, e é o 4º livro que o Diego lança, sob o título A Inaplicabilidade do Direito ao Esquecimento às Ofensas Ambientais. Será, repito, aqui no auditório da EGE, às 19h30, e eu estendo esse convite a todos os colegas, porque é um juiz realmente muito dedicado e, como disse, já está fazendo pós-doutoramento, e ele é um juiz que já está na 4ª obra, merece todos os nossos elogios. Não sei se alguém gostaria de se manifestar. Senhor presidente, eu só quero tocar também nesse ponto do Rio Grande do Sul, porque eu fiz um contato mais cedo com um grupo de magistrados, colegas que também foram presidentes de associações de magistrados na época que eu era, Nós temos um grupo nacional que debate essas questões, e são muitos os gaúchos que estão no grupo, e eu me manifestei hoje lá no grupo também, solidariedade. E aí compartilharam que tem a AMATRA 4, Associação dos Magistrados do Trabalho,
ela disponibilizou um link lá com o número lá de Pix e de uma conta para que quem tiver interesse e de algum modo compartilhar, eu inclusive já fiz uma transferência de um valor que não é um valor elevado, mas é um valor que demonstra mesmo a solidariedade e o interesse em ajudar. Eu só estou fazendo esse registro porque, caso alguém tenha interesse, né, é um card da Amatra 4, Associação dos Magistrados do Trabalho, eu posso compartilhar. Compartilhe então, Paulo, lá no grupo para a gente fazer isso aí, tá? Então, senhores membros da Procuradora Regional, declaro encerrado o trabalho, desejo a todos um bom final de semana, certo? Um bom descanso e até a próxima jornada. A você que nos acompanha, foi muito bom tê-lo. Esse é o TRE do Amapá, Tribunal da Cidadania e a Casa da Democracia, que pertence a todos nós. Muito obrigado e até a próxima.